Quando a gente pega o nosso planejamento estratégico lá, nosso mural de KRs, inclusive o nosso O lá é ser referência, não é ser a número 1, não é ser a maior. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sales Club, os donos das vendas. Eu sou Rafael Lassance, sócio e mentor do Sales Club e, como sempre, recebendo convidados empresários que estão aí ralando para poder estruturar suas áreas comerciais, crescer os seus negócios e compartilhar essa experiência aqui com a gente. Hoje eu estou recebendo o Gustavo Palhares, que ele é CEO e fundador de... Posso até falar que talvez seja a maior, né, indústria farmacêutica focado nos produtos e subprodutos de cannabis. Né? Eu quero fazer uma intro rápida, porque eu quero primeiro falar um pouco do CPF, para depois a gente partir um pouco para o CNPJ. Sei que você tem corrija-me se eu estiver errado. Sei que você tem um histórico como advogado internacional e tudo, lidando com grandes instituições. E hoje está sentado aqui como CEO e fundador de uma indústria farmacêutica, né? Assim, conta pra gente como que foi qual foi essa virada de chave, o porquê disso, né? E depois a gente começa a entrar um pouco nas questões mais relacionadas à própria indústria, seus desafios aí da área comercial que vocês têm. Boa, perfeito, Rafa. Primeiro, brigadão pelo convite, né? A gente que agradece. Super fã aí do Sales Club e do canal de vocês, então... Prazer muito grande estar discutindo, falar um pouco de vendas e também conversar um pouquinho sobre o nosso setor, que eu acho que também sempre atrai um pouco. Total, super novo. Até hoje, né? Acho que nem sei quantas edições a gente já fez aqui, centenas, sei lá. Primeiro papo desse tipo aqui, então estou super curioso em aprender aqui com você. Boa, legal demais. Mas respondendo sua pergunta, cara, assim, por volta ali de 2016, 2017... eu e o meu sócio, né, como você falou, sou advogado e trabalhei muito com M&A, com estruturação de negócio, investimento estrangeiro. Meu sócio vem de mercado financeiro. Okay. A gente estava num momento parecido ali de vida. Meu sócio teve uma carreira como empreendedor longa desde os 21 anos, mas com essa visão bem financeira, operacional. Eu, como advogado, virei sócio de um escritório de advocacia, fiz mestrado fora e depois desse meu mestrado fora, a gente começou a se conectar e olhar várias oportunidades de negócio. No final das contas, a gente estava numa busca de propósito ali, pessoal e profissional. Legal. E a gente começou a perceber vários exemplos de pessoas próximas da gente que já estavam buscando produtos de cannabis para poder solucionar algum problema de saúde que elas tinham. Isso de forma não intencional, circunstancialmente vocês se depararam com isso. Assim. Exatamente. A gente estava olhando algumas coisas no mercado de saúde e em paralelo a gente começou a ter esses exemplos muito próximos assim, e aí casou uma coisa com a outra. Chamou muita atenção o campo de pesquisa e de desenvolvimento que existia ali dentro, né, da cannabis e o quanto que isso estava impactando positivamente a vida de várias pessoas, né? Focado em vários tipos de tratamento. Isso dos 17 ainda ali. Isso. Tá. E era um mercado que ainda não estava regulado como o mercado farmacêutico. Perfeito. Então, a gente sabia que existia um potencial de mercado também, de crescimento enorme, mas a gente viu um problema grande ali naquele mercado. Uma indefinição de quando que ia acontecer. Provavelmente você não tinha dúvida porque o mundo estava caminhando nesse sentido, mas quando que isso ia acontecer era o risco, talvez, de entrar no momento certo ou não, né? Exatamente. Assim, a gente acompanhava muito de perto, né, as discussões que tinham na Anvisa, né? Eles estavam pautando o tema, eles queriam, de certa forma, criar um ambiente regulatório seguro, tanto para o paciente quanto para os empresários e para as indústrias farmacêuticas. Então a gente estava ali já estruturando um projeto, né? A gente sabia que para a gente entrar nesse mercado a gente deveria ser uma indústria farmacêutica, mas a gente sabe também que o Brasil é dominado por grandes grupos, Big Pharma, né? Poucas indústrias dominam grande parte bem concentrado o mercado. Exatamente. Então a gente teria que gerar diferenciais necessários para poder competir com essas indústrias e eventualmente até caminhar em conjunto com alguma delas. Então a gente criou, né, o nosso modelo verticalizado e especializado. Foram dois principais pilares e, na verdade, esses pilares... Vocês tomam conta da cadeia produtiva como cadeia de valor inteira, né? Assim, perfeitamente.
Tem a empresa desde do plantio, do Isso, extrato, isso, da produção, né? Fazem até chegar o pacotinho isso, lá na exatamente. frente. Hoje a gente domina, né, da semente ao paciente Legal, e, ótimo, e, é, boa, boa. e essa estruturação e essa estratégia ela veio muito para resolver alguns problemas do mercado que a gente identificava E quando quando a era gente isso, via um Gustavo? mercado basicamente informal que Total, existia no Brasil, claro. 2017 e 2018, mas já existia um problema grave em relação à qualidade de produto, Uhum. em relação a preço e em relação à confiabilidade da sociedade médica. Perfeito. A demanda já existia, né? Vamos ser sinceros. O que Perfeito. faltava é essa retaguarda para poder capturar uma demanda latente que já estava acontecendo, né? Exatamente. E a demanda estava muito comprovada pelo Uhum. crescimento de mercados fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, que a Perfeito. gente já percebia ali. Então, né, a gente falou, pô, como construir um modelo onde a gente vai resolver esses 3 problemas? Aqui, Isso era confiabilidade. 2017 ainda? Isso era Isso, quando? isso foi em 2018. 18. Quando a gente deu o nosso primeiro passo, né, a gente estruturou uma operação onde a gente estava fazendo um desenvolvimento primeiro em paralelo dos produtos e aguardando a regulamentação. Perfeito. E aí apareceu uma oportunidade de a gente fazer uma aquisição de uma indústria farmacêutica. Adquirimos a indústria farmacêutica em dezembro de 2019. 2 semanas depois passou a regulamentação de cannabis no Brasil e a E gente aí teu passou a time to ter. market encaixou perfeitamente e É, ainda pegou, posso estar errado, mas ainda pegou um ponto que as Big Pharmas não são tão ágeis nesse sentido, né? E vocês já estavam acelerados ali não só na aquisição, como talvez num processo fabril focado nesse produto, né? Então talvez você pegou um gap de isso. timing aí, e talvez esteja acontecendo até agora, não sei. Aham. Concorda? Exatamente, cara, exatamente. A gente sabia que as grandes indústrias elas têm Uhum. uma lentidão para entrar em Legal. mercados mais inovadores e no mercado de cannabis não ia ser diferente Perfeito. até pelo né, o preconceito que Sim, o sim. setor carrega. Então a gente Total. teve uma velocidade nessa aquisição, saiu a regulamentação e a gente se tornou a primeira indústria farmacêutica do Brasil a ter um projeto de desenvolvimento de medicamentos de cannabis. Isso 20 agora, né? A gente tá em 2020, foi isso mais ou Isso, menos. exatamente. Foi de 19, dezembro de 19 a gente fez a aquisição, saiu a regulamentação. 2020 a gente começou a fazer todo o investimento e reforma na indústria para Ok. certificar ela, iniciar o desenvolvimento dos nossos produtos e dos nossos Acelerar o medicamentos. máximo possível o tempo de colocar o produto na rua, né? Exatamente, né? O nosso canal é o varejo, então Uhum. a gente já mirava nisso também como uma estratégia, né, de distribuição, em paralelo Perfeito. geração de demanda, acho que a gente vai falar um pouco disso. Vamos. E a gente foi também, né, construindo esse caminho da verticalização. Então, depois Uhum. fizemos uma aquisição de uma farmoquímica, que ela faz uma parte anterior do processo produtivo. E aí, mais recentemente, ano passado, a gente. Aí gera os insumos necessários para depois ter a finalização, né, do produto Isso, final. exatamente. Uhum. E aí, recentemente, a gente fez uma aquisição de uma empresa na Colômbia, que era a maior empresa de cannabis na Colômbia. Uau. É super com uma estrutura, uma infraestrutura certificada, com certificações internacionais de altíssimo nível e que encaixa muito na nossa visão, né, de Legal. ser pautado por ciência e muita tecnologia. E aí a gente, nessa estruturação, a gente, né, conseguiu se posicionar aí como a maior da América Latina em termos de estrutura e de capacidade operacional. Muito legal, Gustavo. E eu vou até dar um passinho para trás antes de caminhar nessa história, porque vamos lá, você está num segmento de capex intensivo, né, de Uhum. alto investimento, de investimento, né, de alto volume. Você falou, né, em algumas aquisições que vocês fizeram. Nesse primeiro momento, como foi vender a ideia, né, já pegando o gancho aqui de Sales Club aqui, Uhum. não sei o quanto, eu brinco que todos somos vendedores de alguma forma, somos vendedores, seja para Certeza. convencer o nosso amigo que a gente quer tomar uma cerveja à noite ou para o nosso filho que tem que comer o feijão, estamos todo mundo tentando vender, é um processo de convencimento ali, então todos somos vendedores de alguma forma. Como foi fazer antes de começar a história, como foi fazer esse processo de venda da ideia? Porque, pô, você levantou várias rodadas super legais, investidores institucionais peso pesado, né, que não entram em projetos aventureiros, vamos ser bem Uhum. sinceros. Assim, como que foi trazer essa seriedade
para vender algo que era óbvio que tem um super potencial, mas que também tinha uma incerteza grande da própria quando que vai regulamentar, quando que não vai, então pode ser que seja interessante investir, pode ser que não. Né? Como é que foi esse seu primeiro sprint da venda interna para poder fazer o negócio acontecer? Não, legal, Rafa. Assim, eu e o Guilherme, meu sócio, a gente sempre conseguiu ter uma visão muito clara de onde que a gente queria chegar. Então, obviamente que você tem, né, várias mudanças de rota ali no meio do caminho, mas a gente, desde o início, a gente conseguiu estruturar um roadmap. Um plano muito conciso, assim. Muito conciso e onde seria, né, o passo a passo que a gente daria para poder se tornar, né, um grupo verticalizado e referência no setor. Isso já era a proposta de valor de vocês já era lá no BP, lá em 2017, 2018 lá. Cara, assim, por incrível que pareça, se a gente pega o nosso pitch deck lá de tá 2018... acontecendo, os milestones estão acontecendo. O roadmap, ele é muito parecido. Tá bom, então, claro. eu acho que essa visão de saber aonde que a gente precisava chegar, né, cada um desses marcos, quanto de capital que a gente necessitava para poder chegar nesses marcos, foi super importante para a gente conseguir se programar e até passar confiança para o mercado. Exatamente. Obviamente, a gente tinha algumas variáveis regulatórias e a gente conseguia também traçar cenários dentro dessas variáveis regulatórias. Que era muito mais relacionado a tempos do que, né, quando que esses marcos aí regulatórios iam acontecer, né? Exatamente. O nosso plano inicial, ele não contava com a regulamentação de cannabis. No momento que aconteceu. E a gente tinha como plano, né, registrar como um medicamento com estudos clínicos e no nosso business plan a gente ia começar a receitar a venda dos nossos medicamentos próprios de 8 a 10 anos depois do início da companhia. Sério? Sério. Que então, legal, cara. E acabou, aí, óbvio que é um bom problema, né? Aí tem que acelerar todo o BP, acelerar todos os planos ali, mas é um bom problema, né? Vamos ser sinceros. Com certeza. E aí a gente tinha uma estratégia paralela, né, de desenvolver outros produtos de menor valor agregado para poder conseguir gerar o caixa ali para segurar, mais rápido, para segurar a operação mais rápido. E a gente acabou, né, tendo essa boa surpresa de aprovação da regulamentação da RDC 327 da Anvisa, que criou a categoria de cannabis e deu uma certa celeridade para o lançamento dos nossos produtos, que foi acontecer lá em 2023. E aí, vocês, óbvio que estratégia do first mover ali e seguindo um plano bem estruturado, capitalizados relativamente falando ali, né, para poder dar suporte a esse plano de crescimento, as coisas acabaram acontecendo. Né? E aí agora voltando já para o momento mais atual, né, que a gente estava conversando sobre os desafios do seu modelo, até pela própria parte de regulamentação, né? Então o desafio da exposição do produto no ponto de venda, né? Que inclusive não pode ficar exposto, né? Não precisamos entrar no techniquez, mas não é um produto que eu vou entrar e vou ver na prateleira ou que dá um recall de marca, esse tipo de coisa que não tem. Tem muita questão de educação, né? Porque acho que eu vou falar, não tenho a menor ideia do que eu tô falando, mas acho que grande parte das pessoas não entendem que muitos dos problemas que elas têm, né, ansiedade, estresse, coisas desse tipo, podem ser tratados de um jeito mais eficiente do que com os remédios tradicionais, nem sabe que isso existe. E ainda tem um outro fator que talvez seja o mais importante, que é a sua rede de médicos, que no fundo é quem prescreve, né? Então, você não vende para o cliente final, você, na verdade, o seu cliente, vamos falar dessa forma, é a rede médica, né? É o médico, que também tem que ter um processo de educação muito grande, e talvez, não sei se isso que eu vou falar é uma verdade, talvez tenha uma bela competição com as Big Pharmas em relação ao que receitar para a mesma enfermidade. Que, concorda? Sim, né? Assim, ele pode receitar algumas coisas pelo mesmo problema. Sim. E como que... A gente falou bastante coisa, né? Mas como que esse desafio, né? Tanto do ponto cliente final, educação e conhecer vocês, como também da rede médica, conhecer vocês e também lidar com uma competição que eu acredito que seja
ferrenha ali Uhum. das grandes indústrias já estabelecidas. Perfeito. Rafa, para responder essa pergunta, eu vou dar um passinho atrás, né? Manda brasa. O nosso modelo, como você mesmo colocou, né? A gente tem um modelo onde o nosso produto ele é análogo ao medicamento controlado. Ok. Então existem várias restrições em relação à propaganda, em relação a algumas ações comerciais. Pelo menos é o jogo que todo mundo joga igual, né? Isso, exatamente. Então não tem alguém que tá fazendo diferente, pelo menos se tiver, Sim. não deveria, né? Sim, não deveria, exatamente. Mas a nossa estrutura, né, a nossa operação, ela dá pra gente uma capacidade muito grande, muito maior do que as outras empresas do mercado, que é de lançar mais produtos pelo fato da gente ser especializado e verticalizado. E o nosso modelo, ele é de colocação no varejo, né, nas farmácias. Então, hoje a gente está em mais de 4 mil pontos de vendas em todos os estados do Brasil e a gente faz a colocação dos nossos produtos. Né, ele é considerado um produto controlado, então ele fica Que nem eu chego agora atrás com uma do prescrição balcão. para poder comprar qualquer produto de prescrição que não fique exposto na gôndola, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí a nossa estratégia comercial, ela é exatamente o que você falou, que é a educação médica. A relação com o médico, né? A relação com o médico, assim, é o nosso foco de trazer conhecimento científico em relação à aplicação, em relação à segurança, em relação à eficácia das moléculas oriundas da cannabis, né, dos produtos de cannabis para certos tratamentos. Claro. E a gente tenta trazer, né, uma educação de altíssimo nível para se posicionar como referência. Quando a gente pega o nosso planejamento estratégico lá, nosso mural de KRs, inclusive o nosso O lá é ser referência, não é ser a número 1, não é ser a maior, é ser a referência. Então, tendo esse O e até cascateando para os nossos KRs e para os nossos pilares estratégicos, a gente busca fazer essa comunicação educativa com o médico. E aí essa comunicação, ela acontece de várias formas, né? A gente tem algumas ações digitais, a gente tem algumas ações offline e na parte de ação offline a gente conta com um time de consultores técnicos, né? Que acaba sendo um modelo que para outros setores, né? Parece um modelo antigo, Old school, né? Old school. Mas no mercado farmacêutico acaba sendo tradicional e acaba funcionando. Perfeito. A gente consegue unir bem também essas estratégias digitais com essa estratégia de visitação médica para que o nosso consultor técnico ele entre também para o médico que faz sentido depois que esse médico, né, já passou ali por uma fase da nossa esteira, do nosso funil educacional, para a gente poder conseguir trazer essa informação de qualidade e que isso se reflita ali em trazer um melhor tratamento e melhorar a saúde de pacientes que sofrem doenças específicas. E aí, no fundo, Gustavo, você tem dois vou falar desafios nesse sentido, né? Que é engajar a base instalada, vamos dizer assim, né? Os médicos que vocês já se relacionam. E aí tem toda essa questão educacional de geração de valor real, né? Em relação aos produtos de vocês. Mas tem o outro desafio, que é aumentar a base de médicos, que eles são canal, né? Vamos ser sinceros. Seu canal de vendas está diretamente relacionado com o aumento da base de médicos na sua rede, vamos dizer assim. E aí agora falando em estratégia de vendas de forma direta, né? Existe pelo nível de você falou, de profundidade do trabalho de vocês, provavelmente vocês já têm isso muito bem estruturado, mas existe a definição do perfil do médico ideal, como se fosse a perfil do cliente ideal, né? Entendendo que talvez médico que tem características que podem receber melhor o seu produto, seja por N razões, atributos, ou seja porque tem muitos clientes, tem muitos pacientes, isso também te dá uma base para muitos, que também é ótimo para você. E como é que é feito esse processo de mapeamento, que dá para fazer até de uma forma quantitativa muito, muito bem montada, pegar todos os médicos do país que são nas especializações, nas especialidades que o produto de vocês encaixam, desses montar uma estratégia, sei lá, de outbound, né, do propagandista com a pasta ali do lado, com os produtos para poder bater na porta e apresentar. É feito dessa forma? Como é que é feito a tua aquisição da rede médica? Perfeito, cara. Assim, eu acho que um ponto que joga a favor, antes de entrar de forma mais aprofundada, é o fato da tendência do natural estar muito em voga também.
Sim. Então, acaba que a gente tem um produto que é natural e a gente está atrelando ciência e tecnologia a esse Que produto, é muito legal. trazendo autoridade para a Sim, sociedade médica. E por isso é um produto que está tendo muita aderência nos perfeito. tratamentos. Porque o médico, o neurologista, o psiquiatra, né? O médico, no geral, ele é um profissional que ele estuda bastante. Sim, Então, ele é uma pessoa que ele vai entrar dentro, vai recomendar um tratamento se aquele tratamento realmente tiver cumprindo os perfeito, critérios de perfeito. segurança e de eficácia. E desculpa te interromper aí, pegando Lógico. esse gancho, você sente esse nível de maturidade do médico, sei lá, brasileiro, já que é tudo muito novo, né, em Uhum, relação a isso? Ele tá estudando isso lá uhum. fora e tá buscando coisas desse tipo, ou ainda também é muito novo pra ele e tá tateando, e aí você precisa ajudar com educação, assim, pergunta de curioso mesmo, né? Perfeito. O médico, assim, eu acho que ele é um profissional que está sempre buscando inovação, Uhum. como a questão do natural, né, e as tecnologias terem avançado muito, e no campo da cannabis especificamente, vários estudos sendo Sim. publicados, isso, né, hoje tendo uma comunicação super rápida, que é né, o momento que a gente vive hoje, Uhum. acaba que o médico ele acaba sendo obrigado ali, ou se sente obrigado a estar também atualizado, porque muitas vezes vem a demanda até do próprio paciente. Perfeito. E esses estudos te ajudam muito também a dar suporte ao teu processo de Sim, venda, porque existem sim, todos esses estudos sim. que corroboram o benefício que o teu produto gera, Com né? certeza, e eu acho que isso a gente traz com um grande Legal, diferencial pela legal. nossa especialização e por a gente ter um pilar Vocês fazem técnico-científico. estudos também, vocês próprios, assim, A gente para faz, poder gerar os próprios ativos sim. de convencimento, vamos dizer Com assim? certeza. A Anvisa, Legal. ela, na regulamentação, quando ela criou a categoria de cannabis, ela exige que os estudos clínicos sejam realizados em até Perfeito. 5 anos depois do seu registro. Ok. E, em paralelo, então, além dos estudos clínicos obrigatórios que a gente tem que realizar, a gente também faz diversos papers e diversos outros Uhum. tipos de estudo para poder trazer mais conhecimento sobre a molécula. Esse é um Perfeito. dos nossos, Além de dos nossos posicionar vocês como objetivos. autoridade, o que é super importante, Isso. não só com a relação do médico, mas também com a confiança do cliente final, né? Exato. Consequentemente, a gente consegue Uhum. gerar essa confiança. Legal. Mas falando um pouco né, da Do teu nossa, funil, do nosso, do do teu nosso funil de funil, médicos. a gente acaba assim, né, é uma estratégia um pouco diferente de outros negócios, porque no final das contas a gente tá trazendo uma educação médica e o médico ele tem a liberdade para poder Claro, decidir o que ele prescreve e o claro. paciente qual que é o tratamento que ele vai seguir. Mas a gente, ao longo dos anos, a gente acabou, pela nossa especialização, novamente, conseguir né, gerar um centro de inteligência Uhum. muito relevante. Tanto para Uhum. poder suportar os nossos estudos clínicos, a nossa Claro. parte de P&D, né, Uhum. de desenvolvimento dos nossos produtos, quanto Perfeito. na parte de comunicação e educação médica. Vocês são uma empresa de educação também, vamos ser sinceros, né? Exatamente. Então, a gente consegue entender, né, primeiro, como a gente tem toda a parte clínica, toda a parte Uhum. de desenvolvimento, a gente tem o Hard data, vocês conhecimento, têm os dados ali, né? isso, o conhecimento científico, a gente consegue entender para que cada molécula realmente gera um resultado positivo, né? Algo que a gente fala repetitivamente é que não é uma panaceia e acabou, Uhum. né, saindo muito na mídia como uma molécula aí, falando do canabidiol especificamente, uma Claro. molécula que serve para tudo, né? Na verdade Sim. não é. Então Perfeito, a gente, perfeito. a gente sabe aonde dá. Lidar de forma responsável com a própria comunicação, né? E não Perfeito. surfar essas ondas aí que Isso. podem parecer benéficas no curto Uhum. prazo, mas no longo prazo a gente sabe que não, concorda? Exatamente. Aham. E aí, e também quando a gente traz esse conhecimento do que realmente dá resultado, a Sim. gente tem um resultado melhor Claro, na companhia, claro, porque claro. está gerando um resultado para a saúde do paciente. Então a gente consegue juntar essa parte da inteligência científica com uma inteligência de dados que a gente foi gerando ao longo do Eu tempo até te perguntar isso. em É. relação à sociedade médica no geral, né? Uhum. Então, hoje, a gente tem mais de 600 mil médicos no Brasil, está chegando perto de 700 mil médicos. É um Uau. profissional que cresce bastante. Sim. E se você for pegar no setor da cannabis, nos últimos 3 anos, há 3 anos Isso atrás, independente do setor, Gustavo? Independente da independente do especialização? setor, independente, todas as Tá. especialidades, Tá. são mais de 600 mil Uhum. médicos.
Se você for pegar prescritor de cannabis há 3 anos, existiam 5 mil prescritores. Hoje tem 50 mil prescritores Ok. 10 de vezes cannabis, 10 vezes. em 2 anos. Exatamente. E pelo que a gente sabe da parte científica de aplicação do que aquele médico trata, a gente sabe que esse número pode chegar a 300, Claro. 350 mil médicos Para pegar prescritores. metade da base de médicos nacional sendo prescritores. Exatamente. Legal. Obviamente, como... Esse é o grande número de vocês, assim, é um número que vocês estão almejando ali, assim. Sim, Em termos, né, é o que a gente enxerga que... é factível, É o assim. que a gente enxerga que vai ser o mercado todo. Perfeito, E a gente vai ter a perfeito. nossa parcela ali dentro desse mercado. Obviamente, né, a gente espera ter uma amplitude também Claro. de produtos para poder abraçar os tratamentos e solucionar os problemas dos pacientes desses médicos. Claro, até, sei lá, tem uma pomada, um negócio utópico, coisas assim Isso, diferentes, né, isso. que talvez não necessitem uma regulamentação tão pesada, assim. Né, você tocou num ponto super interessante, porque a Anvisa está nesse momento tendo uma discussão, Uhum. muito provavelmente, pelo que a gente entende, vai ter um avanço, que é justamente ampliar os tipos de produto, né, Claro. de forma farmacêutica, de Uhum. apresentação farmacêutica daqueles produtos para poder trazer uma melhor experiência para o paciente final. Legal, Então, legal. o uso tópico, você Perfeito. mencionou. Lembrando que eu não entendo nada do que eu tô coincidentemente, falando aqui, mas eu tô Mas isso. aqui lidando com um assunto que é novo para mim. Exato. Não, mas acho que faz todo sentido. Inclusive, para vocês terem uma trilha de produtos, é muito mais saudável pegando, né, de produtos de entrada, produtos mais caros, produtos mais especializados, para poder Isso. ter mais oferta, né, para o cliente poder, pro seu paciente, vamos dizer assim, poder acabar encontrando um produto que seja da bandeira de vocês, Isso, né? exatamente, porque hoje você tem até, você pode ter um produto que ele é uma solução oral, Sim. ele é em gotas. Sim. Se você tem um produto, até a concentração, diferentes concentrações daquele Perfeito. produto, você consegue encaixar numa melhor usabilidade Claro. do paciente para aquele Claro. tratamento, né? Claro. Então, um produto com uma maior concentração, ele acaba sendo direcionado para uma epilepsia, onde Sim. o paciente ele vai ter que De alta intensidade ingerir muito rápido, assim, né? isso, e aí ele tem que ingerir menos produto. Então, Sim. existem várias estratégias. De um produto, ele tem várias concentrações, ele pode ter várias apresentações farmacêuticas. Você pode ter ele em spray sublingual, que agora vai... É algo que está na regulamentação também. Então, e está acontecendo uso nesse tópico, momento a discussão da flexibilização da regulamentação para diferentes usos, formatos, etc. Na verdade, eles estão aumentando um pouco o rigor técnico, Ok, a parte da segurança ok. do produto, mas cumprido esse rigor técnico, a Uhum. Anvisa vai permitir mais formas de você apresentar o produto. Perfeito. Além disso, tem uma discussão também de entrar em outras classes de profissionais prescritores. Perfeito. Recentemente foi permitido, né? E aí isso é ampliação de canais, né? Perfeito. Então, além do médico que já pode prescrever, recentemente a Anvisa permitiu o veterinário para prescrever o uso veterinário. Ok. E está em discussão para permitir o Legal. cirurgião dentista também para poder Legal. prescrever. Então, você tem ampliação de novos produtos, novos canais, Então. e tem uma discussão ali também, que aí é uma flexibilização de produtos de cannabis com até 0,2 de THC, Uhum. de sair da tarja preta para uma tarja vermelha. E aí Perfeito. você sai daquela prescrição azul física retida Ok. para uma prescrição branca. Aí eu saio da de gaveta via atrás do dupla. balcão pra gôndola ali. Ainda não vai para Ainda não. gôndola, não. Mas o processo de prescrição para o Perfeito. tratamento facilita muito. Total. Então, já entra na prescrição digital e tudo mais. Então, você tá vendo que é um outro mundo, Não, falando de vendas. completamente diferente. Até pegando esse teu gancho, o teu planejamento levava... Porque é muito difícil planejar, montar um plano estratégico com variáveis que você não consegue controlar. Porque, por exemplo, você está montando um BP para 700 mil médicos, aí de repente entram 1 milhão de dentistas. Depois, eu sei que são bons problemas, mas dimensionar isso em termos, né, práticos no dia a dia não deve ser muito fácil, concorda? Assim, porque você tem um potencial de mexer nos seus macroindicadores assim, de um dia para o outro. Óbvio que também vocês têm uma capacidade que está relativamente
ociosa, talvez, porque vocês têm um campo, deve ter um campo fabril enorme e a demanda ainda não está ainda, vocês não devem estar com 100% de capacidade né, operacional ali, porque o mercado ainda está no começo, né? Então acho que para vocês estão ansiosos para que esses movimentos aconteçam para poder botar realmente mais produto na rua, né? Sim, e essa pergunta sua é muito boa, Rafa, porque a gente sempre pensou em fazer um modelo escalável. Tá bom. Tanto do ponto de vista de fabril, de produção, que é exatamente isso que o você falou. faseamento que você não sabe quando que eles acontecem, mas pelo menos o cenário mais otimista e o maior de todos, abrangendo tudo isso, era onde vocês estavam focando. Exatamente. Em algum momento vai acontecer, né? Exato. E a gente tem a estrutura e no final das contas a gente tem essa vertical operacional que gera um produto e esse mesmo produto ele pode ser distribuído em vários canais, que são o médico, o dentista, o veterinário, para patologias diferentes. Então acaba que a nossa parte de inteligência comercial ela é só uma e de execução dessas vendas ela passa por essa junção da estratégia digital com uma estratégia esse propagandista consultor ele vai ser especializado talvez em cada dessas possíveis áreas aí. Isso, aí a gente junta o digital para poder complementar isso também. Porque a educação provavelmente é muito mais feita na área digital, porque você não pode divulgar ou ofertar, né, no sentido promocional o produto, mas você pode educar o mercado, né? Isso. Que é algo que vocês provavelmente fazem hoje em dia. Isso, exatamente. A gente traz conhecimento sobre a molécula. Claro. E Gustavo, me disse uma coisa, né? A gente estava conversando, você falou sobre a pegada que vocês têm de dados, né? De centro de inteligência aqui. E, além disso, você falou de propósito e tudo, então eu vou partir do princípio que vocês montaram um negócio porque tenham produtos que realmente façam o que eles se propõem, transformam e melhorem a vida das pessoas, concorda? Assim, vou partir dessa premissa total. Só que vocês não estão na ponta para saber o que está acontecendo com o paciente, concorda, né? O médico prescreve, e aí vocês podem falar, ok, prescreveu, mas será que tá? Será que a transformação está acontecendo? Será que o tratamento está gerando resultado? Porque isso tudo gera um loop, né? Vamos dizer assim, retroalimenta a tua área, não só de desenvolvimento de produto, mas tua área de marketing, tua área de vendas, enfim, toda a tua estrutura, sabendo que as coisas sabendo que os produtos estão gerando os resultados que deveriam. O quanto é desafiador para você, já que você né, é indústria, vamos dizer assim, como que vocês estão tentando ou fazendo alguma coisa para você tentar chegar nesse paciente para entender o comportamento dele, entender o comportamento de uso, entender o benefício real gerado com o tratamento, que eu acho que deve ser informações valiosíssimas para vocês, até como o propósito do próprio negócio, né? Assim, em termos de entrega de valor. Vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Com certeza. A gente tem dois pilares nesse sentido, Rafa. Um que, primeiro, é a temperatura do médico. Né? A gente conversa muito com a comunidade médica, então tem vários comitês e várias formas onde a gente capta essa informação do tratamento vindo do médico, então ele passa um pouco essa temperatura para a gente também. E hoje a gente tem uma parceria também com um aplicativo, que é um aplicativo que funciona como um PSP, né? Que quem é da indústria conhece, que é o programa de suporte, programa de suporte ao paciente. Tá bom. E ele também é ligado com todos os pontos de venda das farmácias. Esse aplicativo já existe. Já existe, chama Mais Alívio, é uma parceria exclusiva que a gente tem com esse aplicativo, e esse aplicativo ele lida com o paciente, então ele tenta entender as principais dores do paciente, ele consegue Faz captar... uma anamnese antes, alguma coisa assim, ou é depois que ele começou o tratamento? É durante o tratamento. Durante o tratamento. Ele se cadastra lá e aí você passa a acompanhar, pelo menos ter acesso a essa informação de quem está consumindo o seu produto. Isso. Exatamente. E precisa ter um médico nesse meio do caminho, ou o paciente pode fazer isso de forma deliberada? Ele pode fazer isso de forma deliberada, se, obviamente, né, um médico tiver prescrito. Provavelmente ele deve indicar. Tem o tratamento, mas esse aplicativo ele tem também uma interação com a parte médica, que o médico ele consegue também captar esses dados em relação ao tratamento, que é uma inteligência ali importante para o médico acompanhar. E no final das contas, o objetivo desse aplicativo é gerar mais saúde para o paciente. Então, ele consegue, você fazendo com que o
paciente input dados sobre o tratamento, no final das contas você está engajando ele naquele tratamento e ele vai ter um resultado melhor tratamento. A ideia não é reter o cara num tratamento para sempre, ao contrário. Mas pelo menos que ele seja disciplinado o suficiente para fazer direito e ter o benefício no final das contas, né, do tratamento. Exatamente. Então a ideia é que ele melhore né, com o tratamento bem feito, para que depois ele deixe de utilizar o produto, mas ele fique, né, com uma boa imagem da marca e eventualmente depois retorne para poder adquirir um outro produto, sempre com o médico atrelado ali naquela jornada. E até em relação a isso, você sabe ou existe muita... Porque eu acho que deve existir indicação, né, de pacientes indicando, porque, vamos ser sinceros, né, assim, é muito comum, né, que não... Um indicando o outro, ainda mais a gente fala por psiquiatria, neurológico, etc., que são questões sensíveis e muito importantes e que geram muita interação no meio, né? As pessoas falam sobre isso, se preocupam com um amigo que tem alguma coisa ou coisa do tipo. Cara, pô, você tá ótimo, o que rolou? Concorda? Assim, sim, com certeza. Né? Assim, você tá na mesa do bar, fala, caramba, você tá tomando? Cara, você tá, que fase boa, que esse remédio encaixou bem, hein? Aquele clássico, né? Então, existe, assim, aí o cara fala, pô, não, peguei aqui, pô, tô usando esse tratamento aqui, cara, eu peguei esse aplicativo, ou vai nesse médico. Existe, assim... Isso é um comportamento que acontece? Esse é um comportamento que acontece. A gente, como indústria, por questões regulatórias, a gente fica Tô nem entrando nesse mérito, mas eu acho paciente, que mas é algo que acontece. A gente hoje tem muita compra orgânica. Então, como o tema é algo que chama muito a atenção, o próprio paciente ele acaba colhendo informações e se educando para cobrar o médico. Perfeito, isso que eu ia até falar agora, né? Porque vocês também podem fazer um processo de divulgação pro paciente, óbvio que não no sentido de oferta, promoção nem nada, mas no sentido educacional, até para ele falar, poxa, doutor, por que eu não posso fazer o tratamento com cannabis? Eu tô tomando esse remédio aqui, uma química toda, será que eu posso? Sim. Né? Você conhece, a gente poderia fazer, então acaba que você dá o drive do próprio paciente depois cobrar do seu médico, coisas do tipo, né? Existem algumas estratégias nossas de conseguir comunicar bem sobre o mercado, fazer uma comunicação bem sobre a molécula, sobre o setor, sobre a cannabis, né? Inevitavelmente, como é algo que chama muita atenção também, tem muitos canais que acabam divulgando informações também que geram uma confusão. Uma notícia numa grande revista pode ajudar, mas também pode dificultar um pouco as coisas. Exato, assim, mas... Porque as coisas às vezes são tendenciosas, né? Perfeito. E aí a gente acaba tendo esse trabalho de comunicar bem sobre o setor para até que, né, o paciente, quando ele for entrar num tratamento, se eventualmente ele vai acabar buscando isso com um médico, que ele também faça isso de forma responsável e buscando uma melhora efetiva da sua saúde. Total. A gente estava conversando, né, antes sobre o tamanho do mercado potencial. A gente fala que saúde... Eu vou falar saúde mental para poder, sei lá, só dar o exemplo, tá? Assim, não é... Não entendo nada, nem sei se encaixa, mas enfim, né, onde a gente vê grande parte da população, né, tendo desafios, vamos dizer assim, né, de ansiedade, insônia, coisas que... Tô pensando em coisas que poderiam ter um uso direto, né? Então, assim, a base de potenciais clientes, infelizmente, né, assim, acho que a gente tem um volume enorme potencial para o produto de vocês, né? Sim. As nossas aplicações, Rafa, elas acabam pegando mercados muito grandes. Então, né, por exemplo, a gente tem um produto. Por isso também hoje... até que vocês partiram já com... Desculpa ter te interrompido, Gustavo. Tranquilo. Começaram com uma iniciativa até de grande porte, vamos dizer assim, perfeito. Já entendendo que é o mercado vai ser grande. Grande demanda, alta escala, e já estão começando, podendo atender grande parte disso aí, né? Exato, assim, o modelo farmacêutico, ele é um modelo, né, que é muito gerador de caixa, ele cresce
ele tem uma velocidade para se estruturar um pouco mais lenta. Perfeito. Depois Parte de investimento, planta, fabril. Exato. Depois no lançamento você tem também uma rampa ali de crescimento, Uhum. que é normal em relação a qualquer tipo de lançamento, mas depois existe um crescimento muito agressivo normalmente quando você encaixa principalmente nesses grandes mercados. Então Uhum. a gente tem um produto hoje, por exemplo, que o foco dele é ansiedade, insônia e autismo. Ok. Então ele pega mercados gigantescos, Total. né? Hoje, ansiedade e insônia, ou você tem um, ou você tem o outro, ou você tem, ou você tem os Você dois. tem os dois. Exato. Então, são mercados enormes. A gente tem um outro produto que ele pega demências, ele pega, né, Alzheimer, Uhum. Parkinson e pega dor também. Então, que são Total. mercados enormes também. Então, a gente acaba tendo uma abrangência muito grande e estamos falando, no final das contas, de um produto natural que traz muito menos efeitos colaterais, Queria que né? Uma falar. inovação que a Anvisa regulamentou aqui no Brasil e que a gente está bem posicionado para abraçar esse mercado. É até engraçado, porque vou falar em causa própria aqui. Eu tenho alergia a alguns remédios. Uhum. E aí isso me fez. Como a gente nunca sabe qual é o próximo remédio que eu vou ter alergia, porque a gente só sabe se eu tomar no remédio, Aham. eu não tomo mais remédio. Já tem alguns anos que eu não tomo mais remédio. Se eu fico ruim, eu tenho que ir no hospital, não tem saída. Porque a chance de eu ter alguma alergia tomando remédio é alta. E esse é um tipo de coisa que, teoricamente, talvez não tenha essas alergias ao princípio ativo químico, sei lá, do remédio tradicional, e eu poderia Hum. estar tranquilamente usando um produto com base em cannabis sem ter esses downside que eu tenho, por exemplo, alérgico. Faz sentido Uhum. isso, assim? Provavelmente. Faz sentido, assim, a gente, né, o corpo humano, ele Eu tem... fico frustrado às vezes, eu quero tomar um remédio e eu não Sim. consigo. Eu não acho melhor, não. A gente vê, assim, né, em algumas publicações que o corpo humano ele tem uma facilidade um pouco maior Eu de imagino. absorver o natural. A gente também produz, né? O nosso corpo produz, né? Algumas substâncias. Exato. E a gente produz também canabidiol, a gente produz Sim. moléculas muito similares também Uhum. ao CBD, ao THC, Perfeito, né, que são os perfeito. canabinoides endógenos. Uhum. Então, existe, né, uma tendência de você ter uma receptividade um Claro. pouco melhor, e aí falando dos canabinoides, isso, né, a explicação disso é pelo sistema de receptores que gera o sistema endocannabinoide no nosso corpo Uhum, humano. uhum. Mas acredito que o natural ele tem muito essa tendência por conta disso. Ele acaba Sim, tem, não quer dizer que tudo que vem da natureza faz sim. bem para o ser humano, e isso não é Claro, claro, verdade, claro, concordo. mas é uma tendência muito grande porque a gente vê várias soluções naturais, né, inovadoras que trazem menos efeitos colaterais e uma eficácia maior em certos tipos de tratamento. Perfeito. Eu te ouvindo aqui, eu também dei uma dúvida, porque vocês, com essa capacidade produtiva que vocês têm, essa verticalização, né, da Uhum, cadeia completa, um mercado com potencial gigantesco, mas ainda com alguns freios regulamentários aí, sei lá como é uhum, que se fala. É, não dá para ir para fora? Assim, uhum, exportar para. Vocês uhum, têm projeto ou coisa desse tipo? Porque existem outros mercados que já são mais maduros e que uhum. podem se interessar com os produtos que vocês têm. Ou o foco é realmente local aqui. O nosso objetivo é ser referência em cannabis no mundo. Beleza, então não tô Então, falando uma mentira aqui. não, de forma alguma, assim, Ok, acaba que a nossa parte produtiva, a nossa infraestrutura, a nossa cadeia de produção, ela fica uma cadeia a um custo muito interessante quando a gente perfeito, foi o fala que eu imaginei. de uma internacionalização. E Ainda tem o além câmbio que disso, ajuda, né? Vamos ser sinceros. com certeza, se dolarização hoje está Sim, sendo um bom negócio. sim. E a gente, como a gente traz muita ciência e Uhum, muita tecnologia no nosso processo, isso faz com que a gente tenha um produto de altíssima qualidade perfeito. com um custo acessível. Então, isso coloca a gente com Uhum. muita competitividade globalmente. Obviamente, a No gente tem um. roadmap talvez não seja hoje, Sim, a mas gente tem. já tá lá no plano que vocês já fizeram já. Sim, a gente tem um campo para explorar Claro, bem amplo aqui no Brasil, sim. mas faz bastante sentido.
essa internacionalização e pensando ali no sonho grande de ser até uma farma mais ampla com outras soluções naturais Legal, inovadoras. A gente legal, tem algumas iniciativas hoje bem legal. já em desenvolvimento, tem várias moléculas naturais que estão sendo estudadas com profundidade em países como Então, Estados sua área de Unidos e P&D deve Israel. ser, assim, você acompanha os estudos que acontecem lá fora, ou você, obviamente, deve ter uma estrutura de P&D também pesada, né, para poder fazer seus próprios estudos? Sim, a gente acompanha essas Uhum. tendências, né, com a nossa área de inteligência científica, o nosso time de marketing liderado pelo Fernando e pela Flávia, muito para poder capturar essas tendências e a gente tem uma estrutura bem robusta internamente, mas a gente acaba contando também com vários pesquisadores de fora que têm Claro, interesse de se aprofundar ali no, claro. no desenvolvimento e na pesquisa. Então, várias instituições Vocês são de atraentes para ensino essa. nos Uhum. buscam para poder Perfeito. fazer, desenvolver. Então, né, hoje a gente tem três moléculas que a gente acredita que vai ser o boom pós-cannabis, que estão em Legal. desenvolvimento justamente em parceria com essas universidades e esses centros de pesquisa. E vocês, convenhamos, se você já tiver toda a rede estabelecida, tanto de seus canais médicos, a distribuição final, a rede, depois é só você ir colocando novos produtos dentro dos Exatamente. canais que já estão ali estabelecidos, E né? como referência e Sim, como autoridade, claro, claro, né? claro. É isso, acredito que isso é um caminho natural. Bem legal. E antes da gente partir aqui para a reta final, me conta um pouco, porque trazendo aqui mais um pouco para o Sales Club aqui, né, assim, falando de estrutura de vendas, o que que você tem hoje lá no teu centro de inteligência comercial, ou coisa, Uhum, né, que você contou pra gente? Como é que tá estruturado esses propagandistas, uhum, vendedores, médicos? Você tem um time de vendas com que uhum, características? uhum. Porque acho que a maioria das pessoas que estão vendo a gente são de mercados distintos e não, Sim. não do seu mercado e podem ter alguma dúvida assim. Como é que se estrutura uma área comercial numa indústria farmacêutica com essas amarras e com essas características? Perfeito, Rafa. A gente, pelo fato, né, de nosso produto ser um produto que exige uma complexidade e Uhum. até uma novidade no mercado, a gente conta hoje com um time extremamente experiente, Uma venda né? É consultiva uma venda total. consultiva, a gente Uhum. até, né, intitula os nossos propagandistas como consultores técnicos. Perfeito. Então, eles fazem uma venda super técnica para poder falar, né, Uhum. super nivelado ali com com o público médico. E a gente estrutura isso, né, a gente tem a nossa área de inteligência que dita o caminho para o nosso time de consultores Uhum. técnicos. Esse, esses consultores técnicos, eles têm também uma vivência longa no mercado farmacêutico. Ok, eu ia até perguntar isso, porque como são profissionais bem técnicos, né, Sim, no processo de aquisição e treinamento de novos vendedores sim. ou, né, propagandistas, não deve ser tão simples assim. Exato. A gente fala que a gente, assim, nosso time a gente não tem soldado, a gente tem ali tenente e capitão ali, a gente Perfeito, tem perfeito. uma turma bem parruda, extremamente competente, né, e sofisticados também para Uhum. poder fazer, ter uma transmissão desse Claro. processo educativo A com o médico, segurança, né? passar uma Confiança, segurança e segurança. uma confiança bem feita para o médico. Hoje a gente tem um time de 40 consultores técnicos que ficam distribuídos no Brasil inteiro. A gente Uhum. tem um E head fazem parte da sua estrutura. fazer parte Não é nossa. tipo um representante comercial, Eles nada são disso. isso, eles são São exclusivos, eles são beleza, legal, 100%, legal. né, 40 você falou? Easy Labs, isso. Tá. E aí a gente temos um head desse time, né, comercial, e a gente tem os gerentes regionais, temos 4 gerentes regionais que abraçam Então. esses 40 consultores técnicos aí E distribuídos aí no Brasil inteiro. tudo metrificado, baseado em dados, metas, objetivos claros para cada um das regionais, Sim. cada um dos propagandistas, tudo isso tem controlado ali no detalhe? O que não falta é dashboard É mesmo? nas nossas reuniões, Bem cara. legal, bem A legal. gente, né. Até porque quando a gente lida, desculpa interromper, né, tá, mas pensando aqui com pessoas mais sênior, Uhum, né, com esses propagandistas mais uhum. sêniores, fica mais fácil de lidar com a importância, talvez, do processo, do preenchimento do CRM, Sim, do análise dos sim, dados, tudo isso, né? sim, com Que é certeza. uma puta dificuldade de quem tem times comerciais, talvez
com outras características, vamos dizer assim, né? Perfeito. A gente tenta buscar ali caras que têm Uhum. uma habilidade analítica legal, mas a gente tenta trazer as estratégias da forma mais mastigada possível. E aí, como, né, a gente tem o nosso objetivo lá, que é ser referência, debaixo desse objetivo, a gente distribui isso entre KRs específicos Uhum. dentro de cada um dos pilares foco nosso. E esses KRs são KRs que a gente consegue metrificar eles com uma certa tranquilidade. A gente, nos Legal. últimos anos, a gente desenvolveu, temos um time de BI liderado pelo Paulão, que fez um Uhum. trabalho sensacional junto com o Fernando de eh, montar um time especializado ali Uhum. na construção de dados Legal pra estratégicos. Então, caramba. esses dados estratégicos, eles são 100% metrificados. A gente tem as nossas algumas ferramentas digitais que a gente mesmo Uhum. desenvolveu Bacana. para poder conseguir justamente medir exatamente todas as ações que são feitas pelo time, o resultado dessas ações em Sensacional. tempo real, conseguir fazer ajuste Em de tempo rota, real. Uhum. conseguir fazer ajuste de rota e às vezes traçar outras alternativas para a Claro, gente poder ir alcançando os claro. nossos objetivos macro. E os nossos objetivos são objetivos de crescimento, de venda, de faturamento, mas a gente tem objetivos também de rentabilidade. Então, Claro, né, o nosso objetivo não é crescer vendas a qualquer custo. Então, claro. por isso, esses dados, como você colocou muito bem, são extremamente importantes para a gente Muito tomar legal. decisões com base em dados reais. Vou perguntar de curioso também aqui mais uma, ouvindo com essas dúvidas, e essa visão, que é uma visão super profissional de gestão, né, de boa prática, tanto comercial como gestão, uso de dados, velocidade, né, tomada de decisão baseada em dados, isso é algo que vocês se destacam no meio ou as Big Pharmas também fazem um trabalho relativamente legal nesse sentido, ou por você ter essa cabeça que não é do meio, Uhum, né, você chegou uhum, talvez sem os vícios, sem uhum, os ranços do segmento, uhum, etcétera, e aí isso te dá uma liberdade de fazer coisas diferentes, uhum, talvez com uma visão diferente de outras áreas, outras características e trazer isso para o mundo uhum, da, né, da indústria farmacêutica. uhum. Tem isso ou você só está fazendo o que já é feito, mas mais bem feito, vamos dizer assim? Tem isso com certeza. A gente tem conselheiros que têm 30, 40 anos Uhum, de mercado farmacêutico e os perfeito. caras, quando a gente entra lá e dá um banho de dashboard, Uhum. de dados, de informações, eles sempre trazem para a gente que não veem Então tem esse frescor aí essa na quantidade. visão estratégica de vocês, né? Exatamente, nas grandes indústrias farmacêuticas. Então a Legal. gente tem muito orgulho disso. Acho que hoje é um Bacana grande pra caramba. diferencial essa nossa inteligência comercial. Que traz a velocidade necessária também, né? Com certeza. E aí eu acho que a necessidade de ter uma velocidade também, pelo fato da gente não ser uma indústria gigante com caixa Hã, infinito, faz com que a claro, gente acaba mais tendo criativo e rápido. e pelo fato de ter também, né, uma visão maior de austeridade, de buscar resultado, Perfeito, claro. isso forçou com que a gente fosse, né, tivesse um olhar bem importante para essa geração de dados. Não, total. Curioso, cara, assim, bem legal, bem diferente e e muito alinhado com como a gente vê Sim. aqui, como a gente prega, né, que venda cara, venda é processo, venda é estratégia, né, venda não é força bruta, pelo menos Uhum, no sentido de para ter a rentabilidade necessária, para ter a previsibilidade necessária, né, para saber as atividades necessárias para se realizar uma venda, escalar de um jeito correto. Então, é tudo que a gente prega e rege no Sales Club, né, com a galera que faz lá, e é muito legal ver isso acontecendo num segmento, vamos dizer assim, tradicional, uhum. né, do mercado, mas sendo abordado de um jeito muito mais alinhado com essa visão, cara, de startup, velocidade, análise de dados, aprendizado contínuo, que Uhum. são as coisas que a gente rege aqui. Então é muito legal ver você fazendo isso acontecer numa indústria, vamos dizer assim, mais Uhum. tradicional. Com certeza, cara. E a gente, assim, a A gente sempre buscou. Até porque essa galera fica meio deitada em berço esplêndido, né, assim, porque não tem muita competitividade, É, eles dominam de alguma forma o mercado, e exato. aí óbvio que, né, a gente sabe como é que funciona esse tipo de Uhum, coisa, então ter um novo entrante uhum, ali precisa ser rápido, precisa uhum, ser criativo, precisa ser agressivo, uhum, né, de alguma forma pra poder pegar esse flanco que tá aberto uhum. aí, né.
E isso acaba passando muito pela nossa cultura também, pela cultura do nosso time. Então a gente Uhum, tem um time super multidisciplinar, todo mundo extremamente engajado no nosso propósito e com uma cabeça muito jovem também e uhum. inovadora. Então a gente acaba sempre, né, um dos nossos valores é pensar fora da caixa, a gente tem como outro valor a disrupção responsável, então a gente incentiva muito esse comportamento e acaba atraindo esses talentos, né, de pessoas Total. que entraram com a gente no início, estão lá até hoje Muito legal. em posições de liderança e cascateando esses valores e essa cultura de ser um pouco diferente É. desse setor que é extremamente Não, total. tradicional. E aí eu vou fazer, pra gente caminhar aqui pra reta final, mas é pergunta pessoal, né, assim, até que ponto você, né, Gustavo Palhares aí, saiu do teu histórico, direito internacional, M&As, etc. Quanto confortável você tá sentado nessa cadeira e até que ponto, assim, quais os próximos passos seus como empresário nessa indústria completamente Aham. diferente, né? Mas que você já tá aí, é óbvio que a gente tá falando de 18, a gente tá falando de uns bons 7 anos, Sim. não é nenhum aventureiro de primeira viagem, no Uhum. sentido de já tem alguma hora de voo aí, mas no fundo deve ser uma dinâmica completamente diferente do que você tinha antes, né? Uhum. Até que ponto, né, isso encaixou com a tua visão, né, que você falou de propósito, até que Uhum. ponto... E como você pessoalmente se vê nos próximos passos, assim, Uhum. acho que se torna um monstro cada vez mais complexo, peculiar, né, nas Uhum. suas características do negócio. Uhum. Se você está se sentindo confortável com Uhum. toda essa, com esse foguete aí que você está Uhum. montado Uhum. em cima. Confortável nunca, né? Porque eu Uhum. acho que o conforto também demais Perfeito, não claro, faz claro, claro. você correr Não atrás. estamos em velocidade de cruzeiro, né, assim. Isso, exatamente. Mas eu acho que, assim, eu sempre tive um perfil de tomar risco, um perfil Uhum, mais comercial. Eu não tô, acabo não estando também nessa cadeira sozinho. Eu uhum. fundei a Easy junto com o Guizão, meu sócio. A gente é co-CEOs lá, então a gente consegue separar a Bom, e companhia para em ser co-CEO, duas vocês devem verticais. ser muito parceiros, A gente porque, fala no não, dia, senão pelo vocês, ou menos vocês se umas, matam, pelo ou menos, vocês se odeiam, ou vocês se amam. Não existe meio do caminho. cara, a gente fala pelo menos umas 10 vezes no Imagino. dia. Então, Legal, e a gente tem uma complementariedade legal. muito grande. Então, a gente separa bem as verticais. No final das contas, nós dois temos os mesmos objetivos. A gente Uhum, consegue trabalhar muito bem. legal. Mas eu acho que, né, depois desses 7 anos, você começa a pegar uma cascazinha Sim, para poder, sim, né, sim. conseguir seguir no batente Uhum, aí. E os nossos objetivos estão tão bem claros, assim. Então, acho que a gente está num posicionamento muito interessante no mercado. O uhum, mercado como um todo está crescendo, né? perfeito. Novas possibilidades de produtos, novos canais, o mercado sendo desburocratizado. Então, a gente está num momento muito especial da companhia, super Concordo. animados e pensando em levar a empresa cada vez para um Esse degrau sonho, acima. esse sonho grande de chegar no nível de ser referência global aí de produtos, pelo menos dessa linha de cannabis, né? Que é onde vocês querem Exato, chegar. exatamente, É, ser referência. nós acreditamos muito na educação, né? No sentido de no movimento da transformação que a educação gera, né? Até que ponto, até porque isso está um negócio relativamente complexo, não, altamente complexo, né? Com a escala torna mais complexo ainda, né? Até que ponto você, Gustavo, se educa, né? Uhum, Assim, você fica ligado em pesquisar coisas novas, entender o que está uhum, acontecendo lá fora, você vai lá para fora, para feiras, para uhum, uhum, convenções e coisas do tipo, para poder tentar uhum, trazer insights, insumos aí uhum, para o teu negócio. Acho que você acredita nisso, velho? uhum. Com certeza, assim, algo que a gente faz muito é tá nesses ambientes, né, ligados ao empreendedorismo, ter trocas Sim. com pessoas do nosso meio que estão passando pelos mesmos desafios. Então Uhum, a gente faz parte lá da Endeavor, a gente claro, acaba, né, desenvolvendo relacionamentos próximos muito de legal. pessoas empreendedoras, onde a gente consegue fazer essas trocas, evoluir, sem dúvida, né, absorver E que o inclusive máximo de foge. informações. Desculpa te interromper, mas acho que é Ok. muito legal você ter falado, só para trazer algo que eu acho que pode ser interessante pro pessoal. Quando você está, por exemplo, inserido num ecossistema tipo da Endeavor, Uhum, que é super heterogêneo, uhum, né? Assim, você tem
gente de tecnologia, você tem gente de Mas várias... tem mais gente de tecnologia lá. Exatamente. E isso acho que deve ser muito legal, porque oxigena de um jeito diferente, né? Sim. Assim. E acho que essa visão talvez tenha feito vocês olharem um negócio relativamente tradicional com uma cabeça de um jeito completamente diferente, né? Se inserir em ambientes que podem oxigenar com informações e falar, nossa, os caras fazem isso na startup, será que se a gente fizer isso também numa indústria como essa, existe isso? Sim, porque eu acho que isso é muito saudável. Normalmente os empresários se fecham no seu setor, são associações setoriais e grupos de empresários daquela mesma área, o que óbvio que é melhor do que você ficar sozinho, sentado em casa, você ter a troca de experiência. Mas oxigenar, né, isso com outras áreas, indústrias, desafios completamente distintos e tentar pegar insights para o seu negócio, acho que isso é muito mais rico, né? É uma coisa que eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem é atrair pessoas, né, super capacitadas que têm uma longa experiência de mercado também, outros empresários, pessoas, né, executivos de mercado, tanto compondo nosso cap table no início ali, em rodadas de anjo, de family friends que a gente passou, quanto compondo também o nosso conselho consultivo, que né, a gente teve a passagem de vários conselheiros ali que trazem muito dessa visão de mercado, né, uma visão atualizada, uma visão moderna, alguns ligados ao setor de tecnologia. Então, a gente sempre teve né, conselheiros que não eram ou só da indústria ou só do setor de tecnologia, mas um mix, né? Hoje mesmo a gente tem uma pessoa sensacional que é 100% do setor de tecnologia, outros dois que vêm do setor da indústria farmacêutica, mas eu acho que esse foi um componente legal, Rafa, também. Foi os conselheiros que a gente conseguiu trazer para o nosso negócio. Diversidade de visão ali do negócio como um todo, né? Exato, e investidores que acabam contribuindo também nessas trocas com visão, com networking, e sem dúvida fazem com que a gente cresça como profissionais. É isso, é perfeito. Mostra também a gente ser ciente dos nossos gaps, das nossas vulnerabilidades ou skills que a gente talvez não tenha, a gente ser ciente disso e ter gente boa para nos ajudar. Onde a gente não é bom, acho que é a melhor coisa que tem, né? E não sermos centralizadores, donos da verdade, egocêntricos, como grande parte de nós empresários somos, né? Assim, então, acho que tirar isso um pouco o véu do ego não é muito fácil, mas eu acho que é parte do caminho para a gente poder fazer um negócio melhor, né? Sim, e às vezes mesmo que você não tenha uma noção exata de qual que é aquele seu gap, tendo pessoas mais experientes ali com você, te aconselhando, essas pessoas vão acabar enxergando isso para você e trazendo um pouco desse conhecimento externo para poder auxiliar na jornada e na nossa formação. Muito legal, Gustavo. Obrigado, muito bacana o papo. Para a gente fechar aqui uma coisa, né? Primeiro, quem está assistindo a gente, quem está vendo a gente lá do outro lado, né, pode ter percebido, pode não só estar precisando, certamente conhece alguém que precisa, né, do produto de vocês. Então, para começar, como que eles podem encontrar, né, informações sobre a Easy Labs, informações, como que eles podem, né, ter argumentos sólidos e bacanas o suficiente para chegar no médico e falar, poxa, eu acho que isso aqui pode me ajudar, e aí convencer o médico, caso ele já não esteja convencido, de usar vocês. E depois, se você, óbvio, se sentir confortável, o pessoal pode se conectar com você, te conhecer melhor, entendeu? Trocar uma ideia com você. Assim, garanto que do mesmo jeito que eu, deve ter gente que fica curioso, porque são segmentos que não são tão comuns nesse tipo de troca aqui, mas que acho que é muito rico e eu consegui tirar algumas dúvidas muito bacanas aqui contigo. Com certeza, a gente tamo em todos os canais, nosso Instagram é EasyLabs, @EasyLabs, EasyLabs é EASIELABS. Para quem faltou aula de inglês, é fácil em inglês, tá? Easy Labs. EASIELABS. Não é easy não, Na verdade é aliviar. É aliviar. Easy, não é easy. Não é fácil. Faltou aula de inglês. Exatamente, eu olhei aqui e falei, não tem Y não, pera com isso. Mas é aliviar em inglês, então é EASIELABS. Nosso Instagram, nosso site é easylabspharma.com.br e ali a gente tem uma área médica no nosso canal também, então eventualmente quem tiver interesse pode transmitir isso pro seu médico. Claro.
Mas, Rafa, um super prazer aqui pelo Muito legal. bate-papo, para aprender aí, né, com você, e acompanho bastante o canal aí já há algum tempo, então um super prazer. Obrigadão pelo convite, cara. Eu que agradeço, Gustavo. Valeu mesmo. E depois, até acho que é tão peculiar e negócios de alta escala são tão desafiadores. Depois te convidar para poder compartilhar isso lá com a gente, lá no ambiente do Sales Club, que eu acho que isso é. Tem muita gente de indústria, né? E a partir do momento que a gente, no caso, vocês, né, são indústrias desafiadoras, altamente regulamentadas, etc., e conseguem fazer acontecer, eu acho que vocês têm muita coisa para poder ajudar, né, indústrias que, inclusive, não têm esses desafios, mas que precisam de algum tipo de ajuda. Então, acho que depois eu vou ver como é que eu levo você lá para poder bater um papo com o pessoal lá. Com certeza, vamos tomar um café, acho que tem umas Claro. sinergias legais aí, com Muito certeza. legal. Muito bacana, Valeu Gustavo. demais, Obrigado cara. pela Obrigado. presença. E para vocês aí que acompanharam o papo, esse foi uma edição do podcast do Seus Club, os donos das vendas. Se você tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre os nossos produtos, né? Os do nosso amigo Gustavo, ele já falou aqui, mas do Seus Club, tem um link aqui embaixo para você conhecer nossa imersão, nossos outros serviços, que podem não só ajudar, mas transformar a área comercial da sua empresa, para que você possa dormir tranquilo e batendo as metas todo mês. Então, eu sou Rafael Lassansi, sócio mentor, me despeço por aqui e até a próxima edição.